Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês sobre o segundo ciclo econômico da história brasileira, que é o ciclo do ouro. Então, para você entender melhor o ciclo do ouro, eu primeiro vou recapitular o que foi o primeiro ciclo econômico, que é o ciclo do açúcar, para daí depois fazer uma comparação com o segundo ciclo econômico, que é o ciclo do ouro, tá? Para fazer essa comparação entre os ciclos diferentes. E eu vou terminar esse vídeo explicando para vocês sobre o período pombalino, né? O período, né, que Portugal é governado por um sujeito chamado Marquês de Pombal e quais são as mudanças que isso trouxe para o Brasil. Beleza? Então vamos lá. Então, só lembrando algumas coisas sobre o ciclo do açúcar. O ciclo do açúcar ele acontece predominantemente no litoral nordestino, por isso que a nossa capital naquele período era Salvador. Ele é predominantemente rural, ou seja, você não tem grandes cidades, as pessoas vivem no campo, o campo é o centro da sociedade e da economia. O sistema que era utilizado no Brasil era o sistema de plantation, latifúndio, monocultura e escravidão, e a sociedade brasileira tinha algumas características. Ela era patriarcal, né? Você tinha uma figura masculina forte, ela era estratificada, ou seja, ela era dividida em grupos e não existia mobilidade social, e o maior representante que a gente tem dessa estratificação era uma divisão da sociedade entre a Casa Grande e a Senzala. Né? Como aparece na imagem que você vai ter lá em cima, né? Você tem o senhor de engenho, né? O representante da Casa Grande, sendo carregado pelos escravos, os representantes da Senzala. Então, essas são as características que você tem do ciclo do açúcar. Agora, com o processo de interiorização do Brasil, com as bandeiras de prospecção, na qual os bandeirantes encontravam ouro e pedras preciosas aqui no Brasil, a gente tem o desenvolvimento de um segundo ciclo econômico, que é o ciclo do ouro. Esse ciclo ele é muito diferente do primeiro ciclo. Né? Então aconteceu como consequência desse processo de interiorização, as entradas que o governo de Portugal tentou fazer não deram certo, mas as bandeiras de prospecção funcionaram. E elas encontraram não só ouro, mas elas encontraram um dos maiores veios de ouro de toda a história da humanidade aqui no Brasil, na região das Minas Gerais. A região das Minas Gerais ela era maior naquele tempo do que o atual estado de Minas Gerais. Então eles encontraram um território gigantesco, né, onde é que você vai ter ouro. E existiam dois tipos diferentes de minas de ouro. Né? Um dos tipos de mina é o tipo de mina que a gente chama de mina de faiscação. Né? A mina de faiscação é uma mina mais simples, onde é que um dono, um proprietário daquela mina, né, que normalmente era um homem branco, ele pegava uma bateia, né, aqui nas imagens a gente tem algumas bateias, que são esses pratos aqui, que eram utilizados para você bateiar o fundo do rio. Então você tem um prato, né, onde é que você coloca o cascalho, ou você coloca o fundo do rio, você vai girando aquilo, à medida que você gira, né, as pedras maiores e menores elas vão se separando. Como o ouro é mais pesado do que as pedras, ele tende a ficar no fundo dessa bateia. Para você conseguir desprender esse ouro, né, das pedras, eles utilizavam mercúrio, né, então de vez em quando esse mercúrio caía na água, mas não tem problema, é só um metal pesado, extremamente tóxico, nada que fosse fazer mal, né, para a humanidade ou para a natureza. Então, nessas minas de faiscação, um grupo pequeno de pessoas, um proprietário e às vezes alguns escravos, 2 ou 3 escravos, pegavam essa bateia e ficavam bateando o rio, e de vez em quando uma lasca daquele ouro reluzia à luz do sol, faiscava, por isso minas de faiscação. Tá? Então esse tipo de mina era uma mina mais simples. Mas além de você ter minas de faiscação, você também tinha minas muito mais chiques, muito mais completas, chamadas de lavras. Né? Então ali a gente tem imagens de duas lavras diferentes. Né? Então nessa lavra aqui, né, você tem uma cachoeira, o curso do rio ele foi desviado para um canal. Nesse canal aqui, eles fazem uma espécie de esteira de lavagem, onde é que eles colocam, né, o cascalho, onde é que eles colocam a encosta da montanha. Então aqui eles estão cavando a encosta da montanha, eles colocam essa pedra, essa terra, essa lama toda aqui. A esteira de lavagem vai
desprendendo, né, a terra, a lama, de tudo isso, né, na expectativa deles encontrarem ouro. Então você consegue ver que a lavra ela é muito mais chique, ela tem um maquinário, ela tem uma estrutura, ela tem muito mais gente envolvida. E a outra lavra que você tem é essa lavra aqui de diamantes, né, onde é que você tem os escravos que estão trabalhando na mina de diamantes, né, e você tem aqui os fiscais para evitar que os escravos escondessem ou engolissem esses diamantes. Tá? Então esses são os dois tipos diferentes de minas que você tem no Brasil durante esse período. E o ciclo do ouro, ele tem algumas características que são bem diferentes. Então, primeira característica, né, o ciclo ele é mais urbano. Né? Então, enquanto o primeiro ciclo econômico ele era rural, né, ele era mais no campo, o ciclo do ouro ele é urbano. Inclusive, tem uma cidade que se transforma na cidade símbolo, né, do ciclo do ouro, que é a cidade de Vila Rica, hoje conhecida como a cidade de Ouro Preto. Tá? Então, essa é uma das cidades que representa esse ciclo do ouro, que é mais urbano do que o ciclo do açúcar. A outra mudança que você tem é uma mudança na sociedade. E essas mudanças, não foi uma mudança só, essas mudanças são as seguintes. Primeiro, você teve um grande crescimento demográfico do Brasil. Porque quando você descobre ouro num determinado lugar, você normalmente tem uma corrida do ouro. E durante o período que o Brasil começa esse ciclo do ouro, a gente teve um aumento populacional de aproximadamente 1 milhão de habitantes. Pessoas que vieram de Portugal ou pessoas que vieram do Nordeste para a região das Minas Gerais. Então isso provocou um crescimento demográfico, um aumento na quantidade de escravos que nós tínhamos aqui no Brasil. Uma outra mudança que a gente tem é o surgimento de uma classe média, de uma camada média urbana que começa a surgir aqui no Brasil. Então, nessa pirâmide social aqui, você tem o topo, que é a elite, e você tem aqui embaixo os escravos. Então, basicamente, né, numa sociedade açucareira, você teria esses dois grupos, Casa Grande e Senzala. Né, uma pequena camada de homens brancos, livres, pobres aqui no meio. Mas, no ciclo do ouro, você começa a ter um grupo médio, uma camada média. Essa camada média aqui, ela é formada por profissionais liberais, é formado por um grupo de pessoas que trabalham nas cidades. Os caras podem ser vendedores, comerciantes, artesãos, podem ser tropeiros, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Eles podem ser agricultores de subsistência que vendem produtos para outras pessoas para eles comerem. Pode ser faiscadores, né, que são esses caras que têm uma pequena mina. Eles podem ser religiosos, podem ser profissionais liberais, pode ser o advogado, pode ser o médico, pode ser o dentista, pode ser o barbeiro, pode ser o cobrador de impostos. Então, existe o surgimento dessa camada média urbana. Você continua tendo elite, você continua tendo escravos, mas agora você tem essa camada intermediária. E uma outra mudança que acontece com o ciclo do ouro é a possibilidade de mobilidade social. O que significa isso? É a possibilidade de você estar aqui embaixo na sociedade, de você encontrar ouro, né, dentro de uma mina sua e você ascender socialmente, de você enriquecer. Existe até a possibilidade de você ser um escravo, encontrar tanto ouro para o seu senhor que você é capaz de comprar a sua própria liberdade, você se torna um escravo forro, um escravo alforriado, um escravo livre, um ex-escravo, e você ascende socialmente. Então, essa possibilidade de mobilidade social é uma possibilidade que não existia no ciclo do açúcar, mas que começa a existir no ciclo do ouro. E um dos grupos que vai enriquecer durante esse período, né, um dos grupos que vai se tornar importante durante esse período é um grupo de comerciantes chamados de tropeiros. Né? Quem que são esses tropeiros? O ciclo do ouro ele se desenvolve principalmente aqui na região das Minas Gerais. Mas os produtos não eram fabricados aqui em Minas Gerais, as coisas não eram produzidas ali. Né? E dentro de Minas Gerais você tem uma demanda, uma necessidade muito grande de alimentos e de outros gêneros que eram necessários para você fazer a extração do ouro. Então começam a surgir aqui no Brasil um grupo de comerciantes que eles partiam do interior, principalmente do Rio Grande do Sul, onde eles criavam mulas, bestas de carga, e essas tropas de mulas elas eram carregadas
né? Então aqui você tem uma tropa de mula carregada, cada uma dessas bestas de carga, cada uma dessas mulas levava em torno de 150 quilos de carga, mais ou menos. Eles carregavam uma série de gêneros alimentícios, principalmente charque, produtos de couro, produtos utilizados para mineração, e os caras saíam do Rio Grande do Sul, eles desbravavam o interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, eles paravam aqui no Paraná, nessa região aqui do Paraná, conhecida como Campos Gerais, eles invernavam, ou seja, as tropas de mulas elas descansavam durante o período aí de 3, 4 meses, elas engordavam, né, ficavam fortes de novo, e depois eles partiam da direção dos Campos Gerais em direção a Sorocaba, onde eles vendiam a carga das mulas e as próprias mulas, né, os próprios animais. E ao longo dessa rota dos tropeiros, você tem o desenvolvimento de várias cidades diferentes, que vão crescer em torno desse comércio que acontecia com essas mulas. Tá? Então, o grupo do tropeiro, todo esse tropeirismo, ele foi importante para o desenvolvimento de cidades de todas essas regiões no interior, de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e de São Paulo também. Tá? Então, eles são um nome forte, um nome importante aí nesse processo do ciclo do ouro. Agora, durante o ciclo do ouro, a gente tem o desenvolvimento de um estilo artístico que é chamado de barroco mineiro, né? Aqui a gente tem que definir duas coisas. Primeiro, o barroco é um estilo artístico, né, que surge lá na Europa e que ele era caracterizado por uma emotividade muito grande e por uma opulência, por um excesso de detalhes. Tá? Então, o barroco ele é um estilo europeu. Esse estilo, mais de um século depois de ter surgido lá na Europa, ele vai surgir aqui no Brasil, né, durante o período do ciclo do ouro. E ele acontece não só em Minas Gerais, tá? Então o barroco mineiro não acontece só em Minas Gerais, mas em todas as regiões onde é que você vai ter o desenvolvimento do ciclo do ouro, inclusive no Rio de Janeiro, onde é que estão a maior parte das igrejas do barroco mineiro. Tá? Então o barroco mineiro não acontece só em Minas Gerais. E esse barroco mineiro, ele é um estilo artístico arquitetônico caracterizado principalmente por igrejas, né, que vão ter uma opulência, que vão ter um excesso de detalhes, madeira entalhada, folhada a ouro, né, cheia de detalhes, como essas imagens que você tem aqui em cima, e também por toda uma estatuária, por estátuas que vão ser esculpidas especialmente por um cara chamado de Aleijadinho e que vão trazer uma emotividade muito grande. Esse barroco mineiro era uma das formas que você tinha, né, de mostrar que você tinha enriquecido. Então você que tinha encontrado ouro, você que tinha enriquecido, você tinha que esfregar isso na cara da sociedade. E uma das formas de fazer isso era você praticar o mecenato. Era você pagar um artista como o Aleijadinho, ou você financiar a construção, a reforma de uma igreja, financiar uma determinada obra dentro da igreja para você mostrar para os outros que você podia, que você tinha dinheiro. Tá? Então, esse estilo artístico do barroco mineiro está associado aí a esse ciclo do ouro, né, e essa questão aí da sociedade, né, de você ostentar uma certa riqueza. Agora, o governo brasileiro, o governo de Portugal, ele precisava enriquecer. Afinal de contas, o ciclo do ouro acontece no Brasil colonial, no qual o governo de Portugal manda no Brasil e precisa enriquecer às custas do Brasil. E a forma como o governo de Portugal vai enriquecer durante o ciclo do ouro é através da cobrança de impostos. Então, uma das mudanças que acontece, uma mudança da nossa capital, que era Salvador, para o Rio de Janeiro. Então, eles vão mudar a sede da administração do Brasil de Salvador, né, que era a capital do ciclo do açúcar, e vão mudar para o Rio de Janeiro, que se torna a capital do ciclo do ouro, porque era mais perto da onde você poderia administrar, cobrar esses impostos. E o principal imposto que existia, né, que o governo de Portugal estabelecia sobre o Brasil, era chamado de quinto. Quinto vem de uma fração 1/5, ou seja, 20% de todo o ouro encontrado no Brasil deveria ser pago para Portugal em forma de impostos. Como é que funcionava isso? Você encontrava ouro, você tinha que levar esse ouro para uma casa de fundição.
né, era um órgão do governo de Portugal, para onde você levava as pepitas de ouro, ouro em pó, as lascas de ouro. Eles pegavam esse ouro, derretiam esse ouro, transformavam esse ouro numa barra, como essa barra que aparece aqui em cima, né, que era toda numerada, e quando eles faziam isso, eles já quintavam o ouro, eles tiravam 20% desse ouro e te entregavam essa barra como uma forma de recibo de que você tinha pago o imposto. Agora, você acha que o brasileiro pagava esse imposto? Não pagava, né? Existiam várias formas diferentes de sonegação desse imposto. Uma dessas formas de sonegação era o santinho do pau oco, né, que é o que aparece aqui do lado, que era uma forma que existia de contrabandear ouro dentro de figuras religiosas de uma cidade para outra. Como o governo de Portugal já tinha estabelecido o quinto e o brasileiro estava sonegando esses impostos, o governo de Portugal estabeleceu outros impostos. Um dos outros impostos é o imposto da captação. Captação vem de per capita, tá? Para cada cabeça de escravo que você tinha que pagar 17 gramas de ouro. Ou seja, quanto mais escravos você tinha, mais ouro você tinha que pagar. E o pior de todos os impostos era a derrama. Derrama não era bem um imposto, derrama era uma ameaça. Então, o governo de Portugal, né, principalmente no final do ciclo do ouro, quando a arrecadação começa a diminuir, ele estabelece uma meta. E essa meta era 100 arrobas de ouro. Ou seja, o Brasil precisava pagar, em forma de imposto, aproximadamente 1.500 quilos de imposto por ano. Se eles não atingissem essa meta, né, se essa meta não pudesse ser atingida, o governo de Portugal podia estabelecer a derrama, ou seja, eles podiam mandar o exército para cá, confiscar propriedades, vistoriar para ver se tinha ouro escondido, sonegado, até eles atingirem essa meta. Então a derrama ela era muito mais uma ameaça, né, do que necessariamente um imposto que era cobrado. E os principais impostos que você tinha era o quinto, né, 20% do ouro, e captação, 17 gramas para cada escravo que você tinha. Agora, o nome forte que você tem do Brasil durante esse período é o cara chamado Marquês de Pombal. Né? O Marquês de Pombal, ele não é o rei de Portugal, mas ele era um ministro de Portugal que vai governar durante o período do Iluminismo. Tá? E algumas reformas que ele fez em Portugal, elas vão influenciar diretamente naquilo que acontece aqui no Brasil. Tá? Então, só lembrando os períodos de administração do Brasil. A primeira forma de administração foram as capitanias hereditárias, depois o governo geral, depois a União Ibérica, né, quando o governo da Espanha e de Portugal é do mesmo rei, o que influencia aqui no Brasil. E mais tarde a gente tem um período que é chamado de período pombalino. O período pombalino recebe esse nome por causa desse governante, né, que aparece aqui nessa imagem. O cara era chamado de Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal era um ministro português, o rei era fraco, então quem realmente governava e tomava as decisões era esse Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal, o governo dele é caracterizado por ser um despotismo esclarecido. Despotismo esclarecido, isso na fase do iluminismo, né, a gente vai estudar. O despotismo esclarecido é um tipo de governo onde é que você tem algumas características do iluminismo, mas você tem umas características do absolutismo. Então ele é um governo que ainda é contraditório, que ele tem algumas coisas mais liberais, algumas coisas mais avançadas e outras coisas mais conservadoras. Então quais que são as marcas do governo Marquês de Pombal em Portugal e que influenciaram aqui no Brasil? Primeiro, como déspota esclarecido, o Marquês de Pombal queria tirar privilégios da nobreza, né? Então ele vai tirar uma série de privilégios dos nobres de Portugal e também dos jesuítas. Então a classe dos jesuítas ela era conhecida por catequizar os índios aqui na América, mas também por controlar a educação. As primeiras escolas do Brasil foram fundadas por jesuítas. Então o Marquês de Pombal, como déspota esclarecido, ele era contra a influência da igreja na sociedade. Então ele vai proibir os jesuítas de terem escolas e vai proibir os jesuítas de catequizarem os índios. A educação em Portugal e aqui no Brasil passa a ser uma educação controlada pelo governo, pela coroa, uma educação que ela é régia, ou seja, é uma educação controlada pelo rei. Então os jesuítas eles acabam sendo expulsos, né, daqui do Brasil, né, como uma das consequências desse governo do Marquês de Pombal.
E uma outra coisa que o Marquês de Pombal fez foi aumentar a carga de impostos sobre o Brasil, principalmente por causa de uma catástrofe que aconteceu em Lisboa em 1750. Então, o que aconteceu? Em 1750, você teve um 3 hits combo em Lisboa. A cidade de Lisboa sofreu com um terremoto, foi inundada por um tsunami e os escombros sofreram com um incêndio. Ou seja, Lisboa foi arrasada e o Marquês de Pombal ficou de reconstruir a cidade de Lisboa. Para reconstruir a cidade de Lisboa, ele precisava de dinheiro. Então, o Marquês de Pombal vai aumentar os impostos sobre o Brasil, ou seja, ele vai pesar a mão, né, sobre o Brasil, sobre a colônia, né, cobrando mais impostos para ter dinheiro para reconstruir Lisboa. E para isso ele vai aumentar a fiscalização e é ele que vai instituir essa derrama. Né? Então aqui a gente tem as características do déspota esclarecido. Ao mesmo tempo que ele tomava decisões baseadas no iluminismo, como a perseguição aos jesuítas, né, o controle da educação, a expulsão dos jesuítas, por outro lado, ele tinha decisões que eram bem conservadoras, como essa questão de aumentar o controle de Portugal sobre a colônia através da cobrança de impostos. Tá? Por isso que esse período, o período pombalino, é conhecido como período despotismo esclarecido. E a consequência que isso teve para o Brasil, a principal consequência que isso teve, foi que os impostos que o Brasil pagava no ciclo do ouro, né, eles começaram a ser cobrados mais por causa do Marquês de Pombal. Beleza, pessoal? É isso que eu queria explicar para vocês desse ciclo. Abraço!